Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, da quinta semana da Quaresma. A liturgia da palavra traz para nós refletirmos o Evangelho de João, no capítulo 8 e dos versículos de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, como vem sempre todos os dias, a leitura de hoje traz esta luta, esta batalha dos judeus contra Jesus, né? Eles que não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Então vem essa luta, essa batalha, essa divergência, né? Desde o dia 1º de abril, que a liturgia da palavra traz essa briga, né? Vamos dizer assim. Eles caçando qualquer forma, um jeito de incriminar Jesus, né? De condenar Jesus à morte, como vai acontecer na Semana Santa, da quinta-feira para a sexta-feira santa, né? Jesus vai morrer na cruz, mas é através daquilo ali, daquela morte de Jesus na cruz, que ele mostra de verdade que ele é o Filho de Deus, que ele foi exaltado através da cruz, né? Assim como qualquer um de nós que queiramos seguir o Mestre, aconteceu comigo, que sou o chefe, pois também vai acontecer com vocês, né? Se vocês quiserem verdadeiramente ser meus discípulos, vocês também irão ser perseguidos, e muitos até mortos, né? É muito diferente de certas pessoas que pregam vida fácil, né? Quem quiser seguir Jesus tem aquilo que a gente quer, né? As riquezas do mundo aí, né? Que Deus deixou as riquezas do mundo, mas os gananciosos, aqueles mais poderosos, eles têm o poder nas mãos, né? Então eles tomam de conta da maior parte, enquanto que a maioria do povo fica sofrendo, né? Deus deixou de tudo para sermos felizes com o que ele deixou aqui na terra, né? Mas para isso depende de nós, né? Vivermos felizes, vivermos bem, né? Uns com os outros, com Deus e com o próximo, praticando os mandamentos, né? Praticando a caridade, como ele ensinou. Mas os homens, cada dia passa, vai se fechando em si, né? Pensando mais em si, cada um quer para si, e por isso vive nessa luta que vivemos no mundo de hoje, né? E quem quiser seguir o Mestre tem que ser uma pessoa que viva para servir, viva para fazer a caridade, como Jesus viveu nesta terra, ensinando isso, né? E quando ele vier no julgamento final, está lá no capítulo 25 de São Mateus, né? É só ler lá como é que vai ser o julgamento final. Quem vai para o céu é aqueles que fizeram o bem às pessoas, né? Que socorreram as pessoas no momento em que estas estavam precisando, né?
Então a pessoa fez algo por elas, né? Que não é só financeiramente, não é só... existem várias formas da gente ajudar as pessoas, não é só através do financeiro, do dinheiro, né? Que muitos hoje só pensam em dinheiro, né? Mas os judeus, os fariseus e mestres da lei, eles não acreditavam, muitos acreditaram em Jesus, mas não mudavam de vida, vivia a tradição velha, antiga, né? Os costumes antigos, né? E para acreditar em Jesus é preciso acreditar, mudar de vida, viver, né? Não só dito com palavras, tem que viver, mostrar com os frutos, com os atos, com os feitos, né? Muitas vezes nós acreditamos, dizemos acreditar em Jesus, mas não aceitamos viver os mandamentos, fazer aquilo que ele nos ensina, né? É uma conversão apenas da boca para fora, né? A gente não quer viver aquilo que ele ensina, e sim do nosso jeito, né? Então, assim eram esses fariseus, né? Esses judeus aqui, fariseus e mestres da lei. De qualquer forma, eles iriam matar Jesus e perseguir o Jesus até chegar o dia, né? Que irá ser consumado na Semana Santa. Aconteceu já há quase 2000 anos atrás. Apenas a igreja tira esse tempo, né, da quaresma para a Semana Santa para relembrar este fato que aconteceu, né? Então eles não aceitavam Jesus, né? Os que acreditavam em Jesus, ou que queriam acreditar, mas não mudavam de vida. E Jesus, ao dizer que era filho de Deus, para eles Jesus estava com o demônio, né? Então não era para ser Jesus, o Messias, no pensamento deles, né? Queriam um rei, não como Jesus, né? Pobre, que veio para os pobres, para os pecadores. Eles queriam um rei que viesse não da lei, do conhecimento deles, né? E um rei que viesse como os reis do mundo, né? Que tinha as próprias defesas, que tem o poder na mão, né? Para os defendê-los também, né? No Evangelho, que com o diálogo entre Jesus e os judeus, trava-se uma espécie de contraposição entre a herança abraâmica e a mensagem salvadora de Jesus. O Senhor diz: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Jesus estava falando da morte espiritual, né? Quem conhece Jesus, quem pratica sua palavra, seus ensinamentos, jamais morrerá. A pessoa sai daqui da terra, o físico, né? Vai para a sepultura, mas o espírito vai para junto de Deus, né? E no dia do julgamento final, a terra vai devolver os corpos, né? E aqueles que fizeram a vontade de Deus irão para o reino de Deus, enquanto que os que não fizeram também, a terra vai devolver também os corpos, né? Esses irão para longe de Deus, não irão ver a face de Deus, né? É o que diz noutra passagem da Escritura. Os judeus questionam a Jesus e dizem que ele deve estar possuído por um demônio, pois os patriarcas e os profetas, na verdade, morreram. Eles indagam Jesus: quem pretendes tu ser, né? Porque Jesus ele disse que quem praticar a sua palavra jamais morrerá, né? Aí eles vão falar aqui que Abraão, que eles têm Abraão como pai, os profetas morreram. E de onde veio esse que diz que jamais morrerá? Quem praticar a sua palavra jamais morrerá. Eles não entendiam que Jesus estava falando da vida espiritual, né? Da vida eterna, o espírito da pessoa. Eles pensavam no físico, no corpo apenas, porque eles eram assim do mundo. Eles nunca pensavam no alto, né? Como hoje tem muitas pessoas que vivem apenas como se a vida fosse só aqui na Terra, né? Lutam apenas por aquilo que é material, que é aqui debaixo da Terra, né? Que a Terra um dia vai pedir de volta. O ferrugem vai consumir um dia, né? A terra pede de volta tudo aquilo que é dela. Então a gente deve pensar nas coisas do alto, né? Aquilo que dura para sempre. No caso, viver a palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus, os mandamentos, então não morre. Apenas passa para a vida eterna, né? No dia da nossa ida, da nossa passagem, da nossa morte, né? Então eles indagam Jesus: quem pretendes tu ser?
Acaso és maior do que nosso pai Abraão? Jesus declara sua divindade e preexistência. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo que antes que Abraão existisse, ele já existia, porque Jesus é Deus, né? Antes do mundo existir, Jesus já existia. Ele é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então é uma questão que vai aumentando até chegar ao ponto deles matarem Jesus na cruz, mas ele ressuscita no terceiro dia, e esse é o maior acontecimento na vida cristã, a maior festa é a ressurreição de Jesus, né? Porque crendo na ressurreição de Jesus, a gente vivendo a palavra dele como ele falou aqui, né? Já quem pratica a sua palavra jamais morrerá. Então é isso. Praticando os seus ensinamentos, seus mandamentos, a sua palavra, não morrerá, viverá, né? Ressuscitará. A nossa Páscoa irá acontecer, né? Então, Jesus ele sempre existiu toda a vida, porque ele é Deus, né? Ele é Deus. Então a quaresma, os 40 dias em preparação para a Páscoa, sempre fala desta preparação, né? Aí do dia 1º de abril para cá vem falando dessa questão aqui, na liturgia vem falando essa luta, essa briga entre judeus, né, fariseus, mestres da lei, contra Jesus, até chegar o dia deles matarem Jesus, que vai ser na quinta-feira santa. É um fato que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mas quem crê em Jesus, quem vive a sua palavra, jamais morrerá, apenas passa dessa vida para a outra, né? E lá é para sempre, não morre mais, né? Aqui não é a nossa morada, aqui na terra, aqui é apenas uma passagem. Quem vive pensando só nas coisas da terra, nos bens materiais, nas riquezas, né? Quem não pensa em ajudar a ninguém, quem não pensa em viver a palavra de Deus, então também é apenas da terra, né? Como o primeiro homem, Adão e Eva, né? Nasceram do pó, ao pó voltaram, né? Nós também iremos ao pó, voltaram, aliás, né? E dali não saiu. Então nós também voltaremos ao pó, mas no dia que Jesus vier, ele vai fazer, a terra vai devolver todos os corpos, né, são perfeitos para ele fazer o julgamento. Então uns irão para o reino de Deus e outros irão para a perdição eterna, que é viver longe, sem nunca ver a face de Deus, né? Existe uma diferença muito grande, né? Ele vai separar as pessoas em dois grupos, né? E os que estiverem à sua direita, que são os justos, que são aqueles que fizeram a caridade com amor, né? Sem hipocrisia, né? Esses irão para a vida eterna. Então esses judeus, eles irão matar Jesus, né? Mataram, né, Jesus há 2000 anos atrás. E o mundo de hoje existe muitas pessoas ainda desta forma, né? Que não acreditam na palavra de Deus, que não vivem a palavra e continua pregando Jesus, deixando Jesus pregado na cruz e mandando soltar o Barrabás, que é acolhendo os homens da terra, que ensina o materialismo, né? Que ensina as coisas da terra, né? Que não querem saber dos ensinamentos de Deus, né? Então, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, esta é a minha reflexão de hoje com o Evangelho que está no livro de João, capítulo 8, e dos versículos 51 a 59. Uma boa quinta-feira, tudo de bom, até a próxima e tchau.